Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Na colina de Sião, impera o templo de Jerusalém, a cidade santa de Jerusalém, e o profeta Sofonias, dos últimos, da antiga aliança, já numa ardente espera do Messias, convida: canta de alegria a cidade de Sião, rejubila povo de Israel. E esse é o tom da liturgia de hoje. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença contra ti e afastou os teus inimigos. E segue o texto como foi bem lido logo pouco antes. São Paulo começa a nossa leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Dizia a esses nossos irmãos de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. E do nome e da frase latina soa o nome da missa de hoje, Domingo Gaudete. Gaudete in Domino, iterum dico gaudete. Alegrai-vos no Senhor, e digo de novo, alegrai-vos. O tom dessa alegria nos é dado pela exuberante misericórdia de Deus, que o Papa, através da ação pastoral que ele chama manifestação da maternidade da Igreja, quer manifestar a todos os povos, em todos os cantos da terra. Em geral, no Ano Santo, o Ano Santo se costuma abrir uma porta santa na Basílica de São Pedro e outras em algumas das basílicas da cidade de Roma. Mas o Papa, esse ano, com gestos que ele costuma ter, inauditos, exagerou. Exagerou para nossa alegria. Exagerou porque não só quis que se abrisse o Ano Santo no dia 8, no dia em que se celebra a nossa Santa Imaculada Mãe, abriu
na Basílica de São Pedro a Porta Santa e o Ano Santo para toda a igreja no mundo inteiro, não só quis que se abrisse em cada diocese, na catedral, uma Porta Santa, coisa que é já inédita, nunca houve na história isso, na história dos jubileus, mas ainda quis mais, que se abrisse, além da catedral, em algum outro lugar de peregrinação nas dioceses. Dia 27 próximo, abrir-se-á a porta do Santuário do Menino Jesus em Braslândia. De modo que nós teremos aqui em Brasília 2 lugares ligados à Arquidiocese de Brasília, sem contar a Arquidiocese Militar, que terá sua Porta Santa na Catedral e que terá algum outro santuário com a Porta Santa. Mas a alegria que Deus nos dá com a sua misericórdia é grande, é imensa. E cada um de nós, quando experimenta a opressão do pecado na própria vida, quando sente a dor provocada pelo arrependimento sincero e se aproxima do confessionário, percebe a diferença entre a chegada e a saída. Nós chegamos chorando com o peso dos nossos pecados e saímos chorando de alegria com o perdão recebido, com aquela serenidade e paz que nada nesse mundo pode dar. Só o bom Deus pode dar. E vejam a delicadeza de Deus ao derramar a sua misericórdia. Deus podia mandar e dispor que fossem os anjos, sem nenhum pecado, a perdoar os pecados dos homens. Deus podia dispor que as pessoas se confessassem tão somente na sua presença e recebessem o perdão dos pecados diretamente das mãos dele. E seria conforme a justiça de Deus, conforme a grandeza e a magnificência de Deus. Mas aprove a Deus fazer diferente. Ele nos deu a consolação de saber que a igreja é um grande hospital onde os médicos também precisam de médico. O Santo Padre costuma se confessar a cada 15 dias e tem o seu confessor que se dirige ao apartamento pontifício e lá o atende em confissão, com a consciência clara de que todos nós somos necessitados da misericórdia. A começar dos ministros da misericórdia. Isso dá uma grande consolação também a nós, no momento de pronunciar a sentença daquele julgamento de misericórdia que é a confissão. Eu te absolvo dos teus pecados, vai, não peques mais. Porque eu já experimentei na minha vida inúmeras vezes o dom da misericórdia. Por isso, São Paulo, que era homem experimentado na misericórdia, dizia: nós somos embaixadores de Cristo. E depois convidava: deixai-vos reconciliar com Deus, reconciliai-vos com Deus. Pela nossa embaixada, pelo nosso ministério de reconciliação. É Jesus que dispôs assim, para que nenhum fiel, nenhum filho de Deus se sentisse humilhado na presença. Poderia ter disposto que fosse só a Santa Imaculada Conceição a perdoar os nossos pecados, a sua Mãe Santíssima. Não foi assim. Ele quis que nós soubéssemos que nós somos perdoados pela mediação de homens pecadores como nós, necessitados da misericórdia como nós, e que, portanto, nós podemos contar com a compreensão do ministro que, em nome de Cristo, nos dá o perdão. O Santo Padre, na bula de convocação do Ano Santo, nos convida a viver, portanto, uma renovação da nossa vida espiritual mediante o sacramento da reconciliação. Nos convida a redescobrir a beleza de ser perdoados pelo amor de Deus. A reconciliação não é um sacramento de humilhação do pecador. A humilhação acontece antes, quando eu, diante da minha consciência, me arrependo dos pecados e depois vou ser abraçado pelo Pai misericordioso, pelo Pai que é pródigo no perdão. O filho pródigo da parábola era pródigo no gastar os bens, mas o pai sofre de uma prodigalidade que é aquela de ser exagerado na misericórdia e no perdão. Canta de alegria a cidade de Sião, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. A alegria do perdão dos pecados é imensa e o Papa sabe disso, porque ele descobriu a sua própria vocação
exatamente no segredo de um confessionário. Mas o Papa também nos lembra da urgente necessidade de nós não nos determos apenas nas celebrações da Palavra de Deus, falando de misericórdia, na decantação da virtude da misericórdia, não nos determos apenas na celebração do sacramento que é necessário para a nossa salvação, quando estamos em pecado mortal, que é o sacramento da reconciliação. Ele disse, não é suficiente. É necessário que nós nos disponhamos a viver a misericórdia nas nossas relações com as pessoas, não só diretamente com Deus, mas com os nossos irmãos. São as chamadas obras de misericórdia. As pessoas com cabelos brancos, mais do que os meus, iguais aos meus, hão de se lembrar do catecismo, como nós chamávamos antigamente. Havia várias fórmulas a serem decoradas. Os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, havia as bem-aventuranças, havia a lista dos pecados capitais ou dos vícios capitais, depois dos dons do Espírito Santo e, por fim, a das obras de misericórdia espirituais e corporais. 7 e 7. Elas são muito mais numerosas do que aquelas fórmulas catequéticas que nos trazem à memória aquela cena do juízo final narrada por Mateus no capítulo 25 do seu Evangelho. Lá Jesus diz que o critério do juízo, o critério da nossa salvação, quando Ele vier na sua glória a julgar os vivos e os mortos, não vai ser a nossa muita devoção. Não vai ser tão somente a quantidade de horas que nós passamos de joelhos, mas a quantidade, ou melhor, a qualidade do amor que a nossa devoção gera, a fé que opera pela caridade. E aí diz, daqueles que dão de comer a quem tem fome, ele diz, eu estava com fome e me desses de comer, eu estava com sede e me desses de beber, eu estava nu e me vestistes, e por aí afora. E quando é que te vimos com fome, com sede ou nu, e te servimos, Senhor? O que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. O nosso olhar para a humanidade do povo pobre, sofrido, é um olhar para aquela humanidade que Jesus assumiu na manjedoura, no presépio. As obras de misericórdia são aquela exuberante abundância do amor de Deus que é derramado em nós pelo dom do Espírito Santo e que retorna a Deus em forma de louvor, de adoração, em forma de oração, de escuta da palavra, mas que é tão abundante, tão exuberante, que entorna do nosso coração dilatado em forma de misericórdia para com os nossos irmãos. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os presos e assim por diante. São as obras de misericórdia como nós as lembramos. Mas não bastam as obras de misericórdia corporais. Não é suficiente pensar que dando uma esmola ou ajudando alguém a se vestir, nós cumprimos toda a justiça. Essas obras de misericórdia devem ser para nós um momento de encontro com o Senhor, como o texto de São Mateus nos ensina. O que fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Quando nós damos alguma coisa a um irmão carente, necessitado, é Jesus que nos veio visitar. E de alguma maneira nós deveríamos nos ajoelhar e adorar Jesus, que se apresenta a mim ferido pela pobreza, ferido pela fome, machucado pela nudez, desfigurado na sua dignidade, quando está sem casa e assim por diante. Obras de misericórdia espirituais. Algumas são muito fáceis, difíceis na prática, mas muito fácil perceber a importância delas. Corrigir aqueles que vivem nas trevas do erro. Ensinar aqueles que vivem na ignorância. E uma muito difícil, que é talvez das mais importantes, das mais sublimes, que é, na fórmula do catecismo, suportar com paciência as injúrias sofridas. Suportar com paciência. A paciência não é só uma tolerância. O católico não é tolerante com ninguém. O católico ama. Nós não somos tolerantes com os que são diferentes de nós, com os evangélicos, com os muçulmanos, budistas, espíritas. Nós não os toleramos.
nós os amamos. Nós os amamos de todo o coração. E ainda que eles não reconheçam em nós irmãos, nós os queremos como irmãos nossos. Nós queremos bem a cada pessoa que passa pela nossa vida e somos uma presença da luz de Cristo na vida deles. Esta é a grande obra de misericórdia. E quando nos insultam, temos um modelo em Jesus. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. A paciência, portanto, não é só uma suportação angustiada de um mal sofrido, não. A paciência é a capacidade de acolher com amor aquela pessoa que me ofende. Acolher com amor a pessoa que me ofende. Mas cuidado, nós podemos tolerar ou suportar com paciência e amor as pessoas que me ofendem a mim. Mas não nos é dado o direito de suportar com paciência o sofrimento que é imposto aos pequeninos, aos pobres, àqueles que são feridos pela injustiça. E esse é o anúncio da Boa Nova trazido por João Batista, o último dos profetas da Antiga Aliança, aquele que abre os olhos do mundo para ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João fala de algumas obras de misericórdia. A multidão pergunta: o que devemos fazer para ter a salvação? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. É um conselho generalizado. Todo o homem, toda mulher pode ouvir no seu próprio coração as palavras do profeta que ecoam: fazer o bem que nós desejaríamos que fizessem a nós. Aquela regra de ouro que é conhecida na Antiga Aliança, conhecida nos povos pagãos e é dada de novo com uma luz nova por Jesus. São João Batista diz à multidão: quem tiver 2 túnicas, vestir os nus, que dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo, reparta com quem não tem. Não é concebível que, se os pagãos conseguem perceber a necessidade de obras de misericórdia na chamada filantropia, nós não reconheçamos a necessidade de ser operadores de misericórdia, dando de comer a quem tem fome. Mais ainda, uma obra. Aproximam-se os publicanos e foram pedir o batismo a João, o batismo da água, e perguntaram a João: e nós, mestre? Os publicanos eram cobradores de impostos. Vamos usar uma linguagem mais moderna. Uma invasão do Império Romano sobre a terra do povo de Israel. O Império Romano manda as suas legiões, manda um governador que domina inclusive o templo de Jerusalém. E alguns dentre os filhos de Israel se tornam colaboradores do dominador romano. Passam a cobrar impostos para o dominador, para o invasor. E o que é que João Batista diz àquele povo que esperava que ele dissesse o quê? Derrubem o governo. Derrubem o governo dos romanos. Derrubem o império, porque o Messias vem e Jerusalém vai ser a capital do mundo. Eles esperavam isso. Jerusalém será a capital e o Messias o imperador. Era a esperança que havia em Israel de um Messias mundano. E João, no entanto, diz aos cobradores de impostos: não cobreis mais do que o estabelecido. A mesma coisa vai fazer Jesus depois: tira de um peixe que São Pedro pesca a moeda para o imposto que era dado. Mestre, devemos pagar imposto a César? De quem é a efígie que está na moeda? É de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É a retidão nas funções públicas que aqui é pedida pelo profeta João. E aqui nós poderíamos voltar o olhar para a realidade da nossa terra e tecer muitos comentários, mas vou dizer só um. E conto um caso acontecido essa semana. Um senhor entra numa loja de materiais para construção, ele é comprador de uma instituição governamental, e entra blaterando contra a podridão da corrupção no Brasil. Porque o nosso dinheiro perde o valor aquisitivo, nós estamos caminhando para uma franca pobreza
e blaterava contra as injustiças, contra os corruptos. Depois pediu o que ele queria comprar. Eu estou reformando a minha casa, quero uma pia para um lavatório para colocar na entrada da casa. Você vai pagar em cheque ou em dinheiro? Coloca na conta da instituição. Superfaturou uma pequena nota. Aquele que blaterava contra a corrupção estava já corrompido. E as muitas espertezas que nós fazemos na nossa vida, na vida diária, pequenas que sejam, são sinais de que a corrupção dos grandes é fruto da pequena corrupção de cada dia, do pequeno pecado ao qual nós chamamos esperteza, inteligência ou coisa que o valha. Mais ainda, depois aparecem os soldados, a força pública do Império Romano, e pediam o batismo e diziam: e nós, o que devemos fazer? E São João Batista diz: não tomeis à força o dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso soldo. Não faço comentários. É importante que nós descobramos na palavra de Deus uma palavra que restaura em nós aquela dignidade nativa quando o Senhor nos criou, na justiça. É preciso que nós redescobramos que podemos passear no paraíso de mãos dadas com o Senhor. É preciso redescobrir a alegria das pequenas coisas boas que nós podemos fazer cada dia, daquela decisão honesta que ninguém percebe, só eu, minha consciência e Deus. Do respeito ao nosso horário de trabalho, porque se eu posso reivindicar um salário justo, é justo que eu trabalhe desde a hora em que é prevista a minha chegada até a hora em que é prevista a minha saída. Que nós nos descobramos felizes em dar a cada um o que é seu, em retribuir na justiça o trabalho daqueles que nos servem. É muito importante que nós redescobramos a nossa dignidade de filhos nas nossas relações com os outros, e por isso de ser mais irmãos. João dizia: eu vos batizo com a água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele fala de Jesus. E agora, aqui nós poderíamos fazer um pequeno comentário. João deu normas de moral, mas ainda não era o tempo da graça. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos ver as portas do céu abertas para nós. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos a perfeição moral na nossa vida. Sem a misericórdia do Pai, que derrama em nós a sua graça, todos os mandamentos para nós se tornam pesos quase insuportáveis. E, no entanto, eles são uma luz que guia o nosso caminho. Mas com a graça de Deus, com o alimento da Eucaristia, com a escuta da palavra de Deus, com o acesso à reconciliação, ao perdão dos pecados, nós nos tornamos imagens limpas do rosto misericordioso de Deus. E esse domingo, que proclama a alegria da proximidade da vinda do Senhor, da esperança de Israel que se cumpre, e para nós, que mostra que o Senhor está aqui, que Ele é Emmanuel, realmente Deus conosco, e que aquele Deus que nós esperamos no Natal, um dia há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, julgar com misericórdia e com justiça, esse Deus está aqui. Ele bate à nossa porta, e se nós abrirmos com a nossa sinceridade de coração, Ele entra, transforma a nossa vida, faz banquete conosco e nos resgata do mal e da perversidade dos pecados nossos e dos outros. Que Deus, Pai de bondade, olhe para cada um de nós hoje com o coração compungido pelas faltas, mas feliz porque sabemos que contamos com Ele, com a sua imensa misericórdia. Sabemos que contamos com aquela que é nossa rainha, mãe de misericórdia, Nossa Senhora, nossa Mãe Santa e Imaculada. Sabemos que podemos contar com a intercessão dos santos da misericórdia, São João Paulo II, São Padre Pio da Pietrelcina, São Leopoldo Mandite e outros grandes santos confessores que estão nos céus agora a interceder por nós.
Enfim, queridos irmãos, que o dia de hoje, embora na gravidade das palavras do Evangelho, nos conceda a alegria de saber que Deus espera por nós. Não somos só nós que esperamos por Deus. Ele conta com a nossa abertura de coração, está à nossa espera, no confessionário, na Eucaristia, escondido nos pobres que batem à nossa porta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.